Oi, gente, tudo bem? A gente começou mais um episódio do nosso Esse Pod. E hoje a gente está com 2 convidados, que é do setor de suprimentos da empresa Essencial, que é o Emerson, que ele é gestor do setor de suprimentos, e a Ariane, que ela é analista do setor de suprimentos também. E o Joe, né, que é meu parceiro de apresentação, que ele é o nosso recrutador de talentos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui falando com vocês. Obrigado pela apresentação. E a gente gostaria de agradecer vocês também, Emerson, Ariane, por estarem aqui, porque a gente sabe que a mesma coisa, né? O tempo hoje é algo precioso pra gente. Principalmente na área de suprimentos. Em dia tem que estar lá sempre presente. Então, agradeço aí o convite, né? Da Luísa, Jonathan, da Essencial, pela iniciativa do projeto aí do podcast. Legal. Está sendo bem bacana. E agradeço aí a participação e estamos à disposição para responder para vocês o que for necessário. Legal, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a rotina de vocês, para apresentar para o pessoal o que vocês fazem, por que o telefone de vocês toca o dia inteiro, por que vocês estão sempre muito ocupados. A gente vai entrar um pouquinho nesses assuntos. Eu gostaria de começar perguntando para vocês por que vocês escolheriam a Essencial. E aí pode basear a resposta, óbvio, no conhecimento que vocês têm na área de vocês, óbvio, né? Mas se você estivesse no lugar do cliente, Hermes, por que você escolheria a Essencial hoje? Olha, a Essencial hoje, para a gente dar essa definição do porquê escolher a Essencial, para a gente de suprimentos, eu acho que acredito que a Ariane vai concordar comigo, é muito fácil responder essa pergunta. A gente sabe quais são os critérios, né? O que a gente compra, o que a gente entrega. Então a gente sabe o nível de exigência, o nível de qualidade que é dedicado a tudo isso, né? O que os outros departamentos que acompanham essa entrega dos feedbacks que nós recebemos. Então, para a gente é muito importante e é muito fácil responder. A gente sabe o que a gente compra, o que a gente entrega. Então, eu como cliente, eu escolheria Essencial porque eu sei o que eu estou entregando para os meus funcionários. Então, para mim essa resposta seria nessa linha. E eu escolheria Essencial pela transparência, né? Transparência ali de apresentar o produto e de mostrar pra gente que realmente o que a gente tem na mesa, aquilo de casa. Então, o que a gente prepara é aquilo que a gente entrega pro nosso cliente também. Legal. Bom, gente, eu gostaria de saber de vocês, então, qual é a importância do setor de suprimentos dentro da Essencial, o que ele faz, que às vezes as pessoas que estão assistindo não fazem ideia da importância do que os suprimentos faz dentro de uma empresa, e no caso, na nossa empresa, na Essencial Nutrição. Ótima pergunta, porque realmente hoje em dia, às vezes as pessoas confundem um pouco o que os suprimentos representam, o que ele é dentro de uma empresa, né? Porque nós temos vários departamentos que são interligados a suprimentos. Por exemplo, planejamento, nós temos operacional. Então, isso se mistura um pouco. Então, o departamento de suprimentos hoje na Essencial Nutrição, ele é responsável por executar todas as compras, né, as negociações e garantir o abastecimento em todas as filiais. E a qualidade, claro, né? As homologações também partem da gente, partem de suprimentos. Então é importante deixar bem claro que nós temos um departamento que planeja um cardápio, a partir disso gera uma demanda e suprimentos executa uma demanda, a partir, lógico, do trabalho de negociação e de todo o trabalho de estratégia, de desenvolvimento de fornecedores e homologação. É bem mais complexo, né? Como você tinha já comentado anteriormente, que as pessoas acham que o setor de suprimentos, que tem as compras, só mexe fica pedindo desconto para os fornecedores e não é isso. Então, é bem mais complexo. Tem muito mais trabalho em outros setores que estão no meio interligado nisso, né? Com certeza. Até é engraçado, porque às vezes as pessoas realmente acham que trabalhar em compras é pedir desconto, né? Às vezes a gente tem um costume, eu acho que é normal hoje em dia, né? Às vezes as pessoas têm com algumas áreas. Por exemplo, a pessoa acha que sabe cozinhar, mas na verdade ela cozinha dentro da casa dela, para ir para uma cozinha diferente. A pessoa às vezes acha que sabe vender. Mas é diferente quando a pessoa está lá vendendo, com toda a estratégia dela lá. Comprar também não é diferente. Todo mundo acha que sabe comprar, mas comprar não é só pedir desconto. Tem toda uma estratégia por trás, tem todo um desenvolvimento por trás. Então não é só pedir desconto, não. Tem muitas coisas importantes que a gente pode fazer. Por exemplo, às vezes você permanecer com um fornecedor por mais tempo, mantendo um padrão de qualidade. É claro que sim, né? Um desconto, a questão financeira e custo para a empresa sempre vai ser importante. Mas existem várias outras coisas por trás disso. Legal. Emerson, eu gostaria de entender um pouquinho como é ser gestor, como é ser um líder dentro da Essencial. Para você, qual a visão que você tem disso, de ocupar esse espaço, esse cargo hoje dentro da empresa? Olha, ocupar um cargo de gestor de suprimentos dentro de uma empresa ou dentro da Essencial, assim, primeiramente é de muito orgulho, né? Porque eu tenho 9 anos dentro da empresa. Então, eu não comecei gestor. Então, eu comecei lá como assistente, depois eu fui para analista, coordenador e hoje eu estou como gestor do departamento. Então, para mim, isso é algo de muito orgulho. Então,
é bastante também desafiador, porque você tem hoje várias questões aí externas que interferem nisso. Partindo de uma equipe, né, formar uma equipe, a Ariane está aqui comigo hoje, né, já tem 2 anos que ela tá com a gente aí na minha gestão do departamento, né, e é muito, muito bacana, né, eu acho que falando um pouco de trás, né, eu tive vários desafios para chegar como gestor, tive algumas oportunidades que me levaram a isso, então é desafiador, ao mesmo tempo é de muito orgulho, né, acho que é bem bacana para mim isso. Uhum. E para você, Ariane, como é fazer parte da equipe e seguir, porque acho que é um caminho mesmo, né? Assim como você teve esse caminho, como você disse, para chegar até ser gestor, a ideia é que você forme futuros gestores, ainda que seja na área de suprimentos ou em outras áreas, mas que você consiga gerar também. A principal função de um líder hoje é isso, é formar pessoas, né? Trazer pessoas para ocupar o seu lugar. Eu acho que a melhor definição de gestão hoje de liderança é essa. Até porque a ideia, muitas vezes, de estar como gestor é que você ocupe também um cargo maior dentro da empresa, né? Com certeza, é orgânico, né? Isso, exato. Como que é para você, Ariane, fazer parte? É desenvolvimento, né? Fazer parte disso e eu falo que eu caí em compras meio que do nada e aí com a ajuda do Emerson, a empresa, a equipe também, a gente vem se estruturando meio diante de toda a trajetória que a gente tem e acompanhando também, né? Através da gestão do Emerson, a gente teve muito desenvolvimento, a gente tem muitos projetos, a gente tem também muitas metas a serem alcançadas e também aquele desenvolvimento pessoal, né? Então, eu entrei o Emerson entrou também como assistente, entrei como assistente, fui para analista, é uma responsabilidade imensa, ainda mais na categoria hoje que eu trabalho, né? Ter que entregar para todas as filiais aquilo que elas precisam e atender no momento que elas precisam é um desafio gigantesco. Mas entrando nisso, assim, que você falou dos fornecedores, tudo, como que vocês criam essa chave para construir uma parceria mesmo legal com nossos fornecedores? Porque, assim, querendo ou não é... Você vai comprar alguma coisa, você não compra um mês de uma pessoa, o outro mês de outra pessoa. Então, você tem que ter uma parceria, tem que ser algo, assim... que venha dos dois, que seja bom para os dois. Como que vocês alinham essa parceria com nossos fornecedores? A gente acabou até comentando no começo, né? Não é comprar qualquer produto. Então, isso começa na escolha de quem vai atender a gente, né? Então, por exemplo, eu não posso comprar qualquer produto. Então, eu tenho que ver aquilo que vai atender a política da empresa e vai atender o meu cliente, aquilo que a empresa vendeu para o cliente de expectativa. Então, primeiro, pela escolha do produto. Então, é o que você falou, não compro hoje de um fornecedor A, da manhã eu compro do B e do C. Então, eles são escolhidos praticamente a dedo. Então, existe um processo de homologação, onde envolve segurança alimentar para fazer as visitas técnicas dos fornecedores. Existe um departamento de desenvolvimento de produtos que faz o teste dos produtos. Aí a gente vai garantir que está de acordo com aquilo que a gente tem de política, né? E com isso também os feedbacks das unidades. A partir disso a gente tem um parceiro. Aí, lógico, tem os relacionamentos, algum fornecedor você tem um pouco mais de proximidade até a desenvoltura da empresa, pelo vendedor, pelas políticas deles, pelos valores do fornecedor alinhado, muitas vezes tem que estar alinhado com o nosso. Então, a partir disso a gente começa aí a construir uma parceria com os fornecedores. Tem que ser algo bem recíproco, né? Tem que ser bom pra eles e pra gente, né? Não pode ser algo só bom pra gente, no caso. O bacana da Essencial é isso também. Ela não visa só o lucro da empresa. Também a gente tem que visar essa parte do fornecedor sem explorar. A gente tem todo um cuidado aí de negociação. Existem os nossos interesses e existem também os fornecedores. Isso tem que ser respeitado. Então a empresa ela também preserva e respeita isso. Uhum. Isso é muito... Eu acho que isso vai... É interessante e a ideia era justamente a gente trazer as áreas aqui justamente para a gente proporcionar essa visão para as pessoas. Porque a gente falou muito na semana passada com a dona Regina aqui sobre essa questão de não visar somente lucro, não visar somente um único objetivo. A gente é uma parceria mesmo que a gente faz seja com um cliente, seja com um fornecedor, sejam com os nossos colaboradores mesmo. Todo mundo precisa estar trabalhando e precisa estar indo no mesmo objetivo, caminhando a mesma estrada para chegar no mesmo objetivo. E acho que é isso, né? A gente precisa se alinhar muito bem as ideias, os propósitos com os nossos fornecedores. Tem que fazer sentido para todo mundo. Com certeza. Porque, assim, a entrega ela tem que acontecer. O cliente ele tem que ter ela satisfeito, ele tem que receber o produto que foi ofertado para ele, que foi vendido, né? E a gente, por trás, nos bastidores, tem que fazer isso acontecer. É bem isso mesmo. Eu vou perguntar isso para os dois aí, se vocês tiverem... Se vocês têm alguma experiência, algum projeto que você se orgulha que deu certo dentro dos suprimentos. Você chegou até a comentar, mas eu não vou dar esse spoiler. Então,
a gente queria saber sobre alguma coisa que, se a Ariane também tiver, uma situação, experiência, algum projeto que vocês se orgulham mesmo, que você aconteceu dentro dos suprimentos, que falou, nossa, isso deu certo, que bom que aconteceu isso. Eu posso, assim, me recordo agora de uma coisa que me orgulha bastante, né? Foi algo que no início eu até comentei, que na época eu era até assistente de suprimentos, e em um período a gente teve um problema muito sério com feijão, né? A gente teve, se eu não me engano, em 2015 para 2016, a gente teve um problema muito sério de falta do produto mesmo, questão de clima e tal. E aí, nessa fase do problema, a diretoria também se envolveu, participou, e aí eu tive que ir para outro estado para buscar feijão. Então foi um desafio muito grande para mim, que na época eu era assistente, né? Foi uma oportunidade que eu agarrei aí com unhas e dentes, porque para mim aquilo era muito importante. E buscar isso para fora poderia ser simples, porque poderia não conseguir. Mas por isso que eu até comento com os compradores, né? As oportunidades elas vão surgir, a gente tem que estar preparado para poder agarrar ela e trazer. E nessa viagem para fora do estado, você foi sozinho? Fui sozinho. Então, chegou num dia lá, saí daqui de manhã, cheguei lá de manhã, aliás, saí à noite, cheguei lá de manhã, já corri atrás, porque, é o que eu falei, eu saí daqui já destinado a conseguir trazer. Eu não podia falhar de forma alguma. Eu tinha que trazer porque era algo muito importante para a empresa e para mim também. Era um desafio muito grande. Acho que foi um dos maiores até que eu tive até hoje. E graças a Deus, assim, consegui trazer. Foi algo assim que trouxe muito benefício para a empresa, além do custo, né? Porque subiu, assim, exageradamente, né? Foi um momento muito, muito difícil. Mas deu tudo certo. Consegui conquistar aí meus desafios. Recebi aí... Tive reconhecimento por isso, né? Então, voltando ao assunto, acho que é isso. O comprador de hoje, ele tem que estar preparado para esses desafios, né? E que eu chamo até de oportunidade. Porque com esses desafios, são oportunidades que ele pode estar se valorizando dentro da empresa e se destacando como profissional. Até porque essas alterações de mercado, valores, isso é muito imprevisível às vezes e acontece de uma hora para outra. Muito imprevisível. A gente tem a questão de economia que tem grandes variações. A gente tem hoje questões climáticas que vira e mexe, a gente tem notícias aí, né? Algo simples, por exemplo, né? Arroz e feijão, que a gente nem imagina que é tão assim. Eu acho que é uma das culturas aí do Brasil que é mais afetada por questão de clima. Recentemente agora a gente está com uma questão de arroz aí no mercado com uma grande alta por quebra de safra, por falta de produto do mercado. Talvez a gente tenha problemas aí de abastecimento. É claro que vai ter importações, a gente já está trabalhando para isso, mas é algo que afeta, é algo que a gente tem que estar preparado também dia a dia, buscando conhecimento, com uma produtividade, com parceria, através de parceria dos fornecedores, porque os fornecedores também nos ajudam muito nisso. Quando acontece algo do tipo, né, eu tenho um parceiro que nos atende há muitos anos, e aí já de imediato ele já comunica, Emerson, ó, a gente vai ter um problema sério, se garante aí, conversa com a diretoria, monta isso, se prepara, e a gente já faz aquele movimento interno e já garante aí o abastecimento para os fornecedores, garantindo também o nosso custo interno e sem gerar transtorno para os fornecedores. Acredito que para a Ariane também não é diferente, ela também mantém aí os network com os fornecedores, essa troca é importante. Também alguma coisa que vai acontecer, a questão de hortifruti, por exemplo, muita chuva, perdeu folhas, vai ter um problema de folhas, automaticamente já é avisado, a gente já monta aí um comunicado, chama as áreas envolvidas, já comunica para o cliente, fala, olha, pode ser que a gente tenha um problema, mas está acontecendo por essa questão, e eles entendem porque não é só para essencial, é algo que envolve nível Brasil, né? Então não tem o que fazer. Então a gente procura estar sempre antenado para evitar o mínimo de transtorno lá na ponta. Bacana. E você, Ari, tem alguma experiência, algum projeto que você fala, nossa, deu bom isso? Eu acho que o maior desafio que eu tive também, a gente tá firmando a parceria já vai fazer um ano, mas foi no período em que teve alta do leite. Então a gente teve uma alta do leite UHT, todas as filiais utilizavam só o leite líquido, né? E aí a gente desenvolveu o fornecedor, acho que ele não era muito conhecido assim, a gente nunca tinha trabalhado com ele, e nesse período teve um grande aumento e a gente só tinha a opção de comprar o leite em pó. E até então nossos clientes não eram acostumados com isso, não era um padrão do essencial, né? A gente colocar em todas as filiais. E a gente foi implantando isso, foi desenvolvendo esse fornecedor, ele foi atendendo todos os requisitos que a gente precisava e atendendo também a qualidade do produto final, né? E ele começou a atender, a gente desenvolvendo, a gente, dentro da logística dele, conseguiu também atender ponto a ponto as nossas filiais. Hoje ele atende 100%, isso para mim foi
Então deu certo, assim, as meninas na cozinha conseguiram se adaptar. Conseguiram se adaptar, testaram esse produto, né? Então a gente tem tudo programado certinho e a gente, como eu falei, desenvolveu, a gente padronizou esse produto para todas as filiais que a gente tem ativa hoje. Então hoje 100% das nossas filiais é atendida por esse fornecedor. E além disso, ele também tem, por conta da logística dele, a gente conseguiu aí usar nossa estratégia para incluir outros produtos para entregar para nossas filiais também. Falando assim, até parece que foi fácil. Não foi fácil, mas é um desafio muito grande, porque hoje a gente tem uma dificuldade aí do atendimento ponto a ponto, né, por questão de custo, logística e tudo mais. Então, o leite em si era um produto que a gente comprava mercado a mercado. Então, todos os meses liberava as compras, a gente ligava mercado a mercado para atender a filial. Então, centralizar isso em um fornecedor só foi um desafio, assim, em que, para mim, foi uma grande conquista. E hoje também, né, a gente tem outras dificuldades, a gente conseguiu trazer esse fornecedor pra gente e atender da melhor maneira possível, com outros produtos também. Uhum. Você se sente pronto e capaz de ocupar a posição que você ocupa hoje. Quando você percebeu e quando você falou, cara, eu acho que eu tenho potencial para estar ali, eu acho que eu deveria aperfeiçoar isso ou aquilo para poder ocupar essa posição. Você lembra de algum momento específico que isso aconteceu? Olha, assim, as coisas aconteceram até que um pouco rápido, assim, né? Eu não consigo me recordar, porque, assim, na verdade, quando eu fui chamado para essencial, para sair, porque eu vim de um ano de hotelaria, né? Tá. Então, eu me caí também no meio de compras, trabalhei como hotelaria, fui responsável por compras em hotelaria em São Carlos e fui para essencial, mas já visando crescimento. Eu entrei na empresa, cheguei lá na empresa, eu estava acostumado a atender 90 apartamentos, eu tinha um só estoque que controlava tudo aquilo, cheguei lá, me deparei com 80, 70 filiais lá para comprar com entrega ponto a ponto. Falei, meu Deus, né? Imagina agora que é mais de 100, meu Deus. Pois é, mas aí eu falei, poxa, tem que dar certo, mesma visão. Falei, pô, vai dar certo, vamos lá. E fui começando a entender os desafios, comecei a entender como funcionavam os processos, as unidades também, algumas inclusive me ajudaram bastante na época para eu poder entender todo esse contexto, e aí eu comecei a absorver, e eu gosto muito do que eu faço, né? Então isso também é principal. O principal de tudo isso é você gostar do que faz. Quando você gosta, você busca. Então você busca e as coisas acontecem, né? Naturalmente as coisas vão acontecendo. Então aí teve depois esse desafio que eu acabei de comentar na questão do feijão, e eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que investir nisso. É isso que eu quero para mim. E comecei a investir cada vez mais. Isso automaticamente foi sendo reconhecido, né, pela diretoria, pela essa entrega, essa vontade de crescimento, né? E aí foi surgindo as oportunidades. Então acho que lembrar um momento em que isso aconteceu é muito difícil. Mas são vários momentos que contribuíram para que isso acontecesse. Foi um acúmulo, né, de experiências que fizeram dar certo. E uma dúvida que eu tenho, né, que você é gestor e a Ari é analista, é o perfil, porque não é fácil, assim, não é qualquer pessoa que pode ser do setor de suprimentos, ela tem que ter uma desenvoltura diferente, porque não é fácil lidar com o fornecedor, preços e tudo mais. Qual que é o perfil que é ideal, assim, para o colaborador dar certo no setor de suprimentos e ele conseguir, assim, desenrolar lá dentro todas as funções e desafios que tem dentro do setor de suprimentos? Olha, eu acho que o principal mesmo é assim, é vontade de aprender. Porque dentro de suprimentos, eu acho assim, que eu falei, eu acho que não existe um cargo, uma formação para o cara ser comprador. As coisas vão acontecendo e a pessoa, a partir de interesse, de boa vontade, ela vai adquirindo experiência com aquilo. E aí ela vai adquirindo também busca, né? Ela vai se especializando mais em um item, em outro, em uma coisa melhor em outra. Por exemplo, dentro da área de compras, você não tem só um cara que negocia. Você também tem um comprador que vai cuidar de contratos, você tem também um comprador que vai fazer ali a ponte de visita técnica com o fornecedor, você tem o cara que vai cuidar de manutenção, você tem o cara que vai cuidar de inauguração. Então você tem várias coisas ali que não é só compras, né? Você tem outras funções também. Então, acho que boa vontade de aprender é o principal, né? Depois de tudo isso também, acho que a gente vive um momento, isso está bem em questão, né? Que é inteligência emocional para poder lidar com tudo isso, né? Acho que é importante, né? E eu acho que boa vontade mesmo, buscar sempre conhecimento, buscar se aprimorar sempre mais, porque conhecimento é sempre bom, né? A gente não pode deixar de buscar nunca. Tá antenado ao mercado, não pode ser um cara acomodado. Eu falo que em suprimentos hoje, o cara conformado não tem espaço. Só tem que ser mais enrolada também, né? Porque é algo que você tem muito contato, muita conversa. Então a pessoa também não pode ser também aquela pessoa
extremamente tímida, a pessoa tem que ser mais enrolada na hora de conseguir Com certeza. negociar, né? Eu digo assim, que inconformado, porque você nunca pode estar conformado, sempre as coisas estão mudando, então você nunca tá bom, você tem que sempre buscar o melhor. O que pode ser melhor, né? O que pode ser melhor, Essa porque é a pergunta. o cara conformado, ele vai chegar num estágio que ele não vai mais avançar. Então ele tem que ser inconformado sempre. Eu digo isso sempre pra equipe, você tem que a gente tem que estar sempre inconformado com a situação. Tem que sempre buscar o melhor. E é claro que sempre está buscando conhecimento, né? Formação. Porque tem as partes específicas do comprador, que aí é desenvolvimento individual, né? Sim. Eu quero também usar o espaço para a gente poder falar um pouco sobre a estrutura, né? Porque a gente tem essa questão do suprimento. Ele trabalha hoje, cada um atende uma respectiva, como que a gente pode dizer? Não é área, né? Carteira, exatamente. Essa era essa nomenclatura, categoria que eu tava procurando. Como está estruturado? Cada um trabalha com uma categoria hoje específica e cada um atende todas as unidades. Não é essa é a estrutura que o pessoal faz hoje. Você tem que ter uma categoria para uma certa. É lógico que você vai dar importância pelo tamanho de cada uma, né? Então pode ser que um comprador consiga absorver mais que uma, né? Mas está dentro de uma divisão de alimentar e não alimentar. É dividido alimentar e não alimentar. Essa é a primeira divisão. Entendi. Dentro de alimentar, a gente tem as categorias de perecíveis, hortifruti, padaria, estocáveis, descartáveis e limpeza. Descartáveis e limpeza por quê? Porque entra lá na matéria-prima, entra no custo dela e é contabilizado assim depois, né? No fechamento de custo. E aí, não alimentar, você tem a questão de manutenção, você tem os imobiliários para inauguração, os itens de montagem, equipamentos, utensílios, né? E tudo isso. Então, é essa divisão que é composta na estrutura hoje. Hoje a gente tem um profissional que é responsável pela carteira de perecíveis, que é a Ariane. A gente tem um segundo que é para estocáveis, o outro que é descartáveis e limpeza, e vai cuidar também de sucos e leites. E aí depois a gente tem alguém na manutenção, um técnico de manutenção que fica na ponta, e alguém responsável por não alimentar, que é mais voltado para a inauguração. Caramba, bacana. E a gente vê, né, e a gente acha muitas vezes que suprimento está associado ao arroz, feijão, à comida que a gente vê ali, mas é muito mais, né? A gente tem bastante inauguração também, e aí eu imagino que a estrutura também é a gente que faz, né? Então, nossa, eu nem imagino como deve ser. E entrando nessa parte, assim, de desafios, eu acho que uma das coisas que, na minha opinião, né, deve ser muito, assim, desesperador, é com situações, acontecimentos inesperados. Então, como a gente produz coisas que é fresquinha, que todo dia tem que chegar lá, ou as coisas fresquinhas, principalmente folhas, né, eu imagino do hortifruti. Como vocês lidam quando acontece alguma coisa inesperada, não vai dar para entregar naquele dia, ou é um evento, não vai dar para levar, entregar alguma coisa do evento, alguma coisa na inauguração? Como vocês lidam com essas situações inesperadas? Tem um plano B, ou, sabe, como que é essa parte? Depois vou deixar a Ariane complementar, que ela é campeã se vira nos 30, né, que acontece por aí. Mas é isso, a gente tem que sempre ter um fornecedor para cada região ali local, porque vai acontecer, gente. O fornecedor, infelizmente, vai ter um problema de logística, vai ter um problema lá de entrega, e a gente vai ter que buscar alternativas. Então, além de comprador, o cara tem que ser criativo também e mais dinâmico, né? Então, ele tem que buscar alternativa ali. Então, a gente tem que sempre ter o cara local, que vai poder atender a gente lá quando esse aqui faltar. Então, é basicamente isso. Tem que ter lá o seu plano B lá desenvolvido, um parceiro local, próximo daquela região, para poder atender o mais rápido possível e a gente não prejudicar a entrega do cliente. Claro, em alimentar, tudo emergência, surge mesmo evento, surge falha de entrega que a gente mais tem. Mas hoje a gente conta com a parceria de todos a equipe, né? Não só suprimentos, mas cooperação também. Então, numa falha de entrega, a gente tem a ajuda da gerente. Às vezes a gerente precisa correr também para atender nosso cliente. A gente tem o mercado local. Às vezes o fornecedor fica próximo da cidade, ele também corre com um carro específico, vai atender a unidade. Às vezes, eu não tenho o produto A, dá para substituir pelo B? A gente substitui e a gente vai tentando se adequar para chegar aquele produto final e não deixar faltar ali pro nosso cliente, né? E um dia você até comentou num treinamento com a gente, daquela atividade que a gente estava fazendo num treinamento. Então não é coisa nem de dias, né? Tem que ser em até 24 horas, dependendo da emergência. Dependendo, a gente tem cliente aí que solicita 7 horas da manhã, ele fala, eu quero um coffee para as 3. Então naquele mesmo dia a gente já tem que ir atrás, a gente tem que fazer, dependendo do produto, realmente. Tem coisas que não dá para atender naquele momento. Mas, igual eu falei, é tudo parceria. Então, a gente cria vínculo tanto com o fornecedor quanto com a gerente que está ali na ponta, né?
Então, esse vínculo de amizade, assim, a gente fala amizade, né? Porque a gente precisa estar ali junto no dia a dia pra não seguir. Não é isso, tipo, eu não vou conseguir hoje, então se vira. Não vamos conseguir, mas a gente precisa dar um outro jeito. Não, a gente sempre conversa que pro cliente a gente nunca vai falar não. Então a gente tem o produto, a gente pode atender. Não sei de qual forma a gente vai atender, mas a gente vai resolver. De alguma forma a gente consegue resolver e conseguir apresentar todos aqueles pratos bonitos que ficam. Né? Aí também dá tudo certo. Nós temos os processos, né? Temos os prazos, claro, mas temos também as exceções, né? E também as gerentes, elas são parte de cliente, né? Elas também são os nossos clientes internos. Sim. A gente também tem que saber entender e saber entregar. E esse relacionamento é muito importante, principalmente com o comprador. A gente tem que ter essa união interna para quando acontecer essas coisas, olha, pode ser que o cara não vai entregar, mas o gerente, não, pode deixar que eu vou lá e vou resolver, e vai, e aí a coisa acontece. E o principal também é realizado, né? Que é a entrega para o cliente. Vocês comentaram um pouco sobre clima, né? Você falou que impacta muito nas entregas. Esse caso que você trouxe foi de 2015, 2016, foi por conta do clima, por conta de safra, ou teve alguma coisa a mais? E esse momento que a gente está vivendo também, que você falou do arroz, isso é por conta de clima? Tem algum outro motivo específico? É sim por conta de clima, mas isso tem sido cada vez mais frequente, né? A gente tem acompanhado a questão de aquecimento global, isso vai acontecer, vai ser pior e vai ser cada vez mais frequente isso. A gente não só do arroz, no feijão, mas acontece muito com folhas, às vezes é muita chuva, tudo é excesso de chuva, falta de chuva, isso vai acontecer, a gente vai ter problema. Então, a questão de agora do arroz, por exemplo, é uma quebra de safra que aconteceu, que não vai suprir toda a demanda do Brasil, e aí isso vai faltar, isso vem faltando. Aí aconteceu que no Rio Grande do Sul o pessoal plantou, só que teve lá excesso de chuva também, e isso não vai ser, a nova plantação está acontecendo agora. Então isso vai se esticar para abril, março, essa entrega. Então pode ser que a gente tenha problema de abastecimento, com isso seja necessário recorrer à importação. E o clima tá cada vez pior, né? Um dia tá um calor e do nada dá uma tempestade. Então acho que isso também atrapalha muito eles, né? Do nada uma tempestade pode destruir tudo que eles estão, né, há meses construindo. É importante a gente saber entender também, porque às vezes assim, não tem como eu falar pro meu fornecedor, falar assim, você tem que me atender com alface. Cara, ninguém tem alface. Você tem que saber entender, você não tem no A, você não tem no B, você não tem no C, você não tem, você não tem na empresa A, na B e na C. Então é um problema geral. Então a gente tem que saber entender a pessoa também, buscar aí da criatividade junto com o desenvolvimento de produtos, falar o que a gente vai fazer, o que a gente vai alterar. A gerente também, muito criativa também, conversar com o cliente a respeito desses problemas. E aí a gente vai tocando, né? E não tem o que fazer. A gente tem que estar ali preparado para poder receber essas diversidades aí do dia a dia. Acho que é uma questão bem bacana mesmo, nesse sentido, né? A gente então tem o departamento de produtos que vai ajudar nesse momento a substituir, a procurar uma alternativa. A gente tem essa questão da homologação também dos fornecedores, né? Que garante que eles estão... que se eles não têm, de fato é porque eles não têm, não porque eles não querem atender, isso a gente já constrói de acordo com a parceria também, né? Com certeza. E o produtos ali, o desenvolvimento de produtos, é ele que vai dar um feedback pra gente, porque pra nós aqui, apesar da gente gostar muito de participar, de estar envolvido, de saber resultado, muitas vezes até de provar, pra gente poder falar, poxa, não, realmente não é legal. Não, é muito bom mesmo. Então a gente gosta de estar ali presente e participando. Apesar de tudo isso, eles que vão falar pra gente, eles que são os profissionais disso. Falam, olha, é legal, mas não rende tanto quanto deveria. É legal, mas precisa de mais alguma coisa. Então é ele que vai dar o time pra gente, ele que vai dar esse feedback mais rigoroso aí pra gente aprimorar a negociação depois. E tem que estar bem alinhado até internamente, então, né? Foi uma coisa que a dona Regina, quando veio aqui, falou muito, dessa parceria que tem, né, dos nossos colaboradores internos. Então, a gerente também ajudam bastante, o pessoal da manutenção. Então, tem que ter, né, essa parceria entre todo mundo internamente para a gente conseguir servir, né, o que o nosso cliente precisa. Eu acho isso bem interessante dentro da Essencial. E a gente passou por uma pandemia, né? E eu imagino, assim, que a dona Regina falou sobre a pandemia, que foi... Acho que em questão de empresa, saúde, a gente conseguiu levar bem. Mas em questão... Porque na pandemia, assim, tudo parou. Tinha empresas que começou home office, teve empresas que não. Então, como que foi na pandemia a parte dos suprimentos? Como que foi esse caos total? Olha, assim, foi bem assim,
apavorante, assim, no início, né? Mas, assim, a gente teve que buscar resiliência, a gente teve que ter ali esse dinamismo, né? Eu acho que eu estava muito recente ainda na gestão do departamento, mas já logo peguei uma pandemia. Foi logo que você entrou, então, Foi na logo questão. quando eu entrei para assumir a gestão. Então, primeiro começou a falta de álcool 70, já não tinha álcool 70. Aí depois começou os problemas com máscara, e aí tudo vai. E a Essencial sempre buscando estar à frente de tudo. A segurança alimentar montou lá o comitê, né, de Covid para poder monitorar. O Edu até falou que tinha horários para trocar a máscara, então tinha que ter bastante máscara Sim, também. foi tudo algo muito novo pra gente, né? Mas graças, assim, à preocupação da diretoria, o envolvimento da diretoria junto com as outras áreas, a gente sempre buscando ali todos os dias se reunir para poder verificar como que tá, monitorando todos os passos, como que tá a entrega, como que tá o abastecimento. E isso foi muito bom, assim, nessa parte, né? A gente conseguiu levar aí, apesar de todo o transtorno, de todo o problema que a gente sabe que aconteceu, a gente, na Essencial, conseguiu levar isso muito com muita seriedade, né? Então foi muito importante e essa união favoreceu muito. Outra questão que para suprimentos a gente tinha parceiro que deixou de ser parceiro, então movimentou muito o departamento. Então a gente teve que buscar novos fornecedores de imediato para poder atender de um dia para a noite. Teve muitas empresas que infelizmente quebraram. Então foi algo muito diferente, né? Que eu acho que nunca ninguém passou, nunca ninguém esperava por isso. E de novo, né? A gente tem que ter preparado para esse tipo de situação. Tomara que a gente não precise mais, né? Sim. Mas pode ser, né? A gente nunca sabe. A gente já sabe mais ou menos como guiar agora, né? Ô Emerson, a gente tem, então, essa parte na Essencial que é muitas vezes esse desafio para encontrar produtos de qualidade, a gente recorre a algumas soluções caseiras, né? A gente tem alguns clientes que a gente está lá, tem um restaurante dentro da empresa deles e muitas vezes a gente acaba recorrendo a eles para entregar produtos de qualidades para estender para os nossos outros clientes. Fala um pouquinho para a gente como que funciona essa questão, como que vocês fazem dentro de suprimentos para fazer clientes nossos se tornarem ainda mais parceiros, onde a gente vai se tornar clientes deles. Isso tem se tornado comum para a gente aqui de suprimentos, porque nós compramos a mesma matéria-prima que eles fornecem. No caso, vou citar um aqui, por exemplo, que é Soft Pig, né, que é um frigorífico de suíno. Então, nós compramos a matéria-prima, comprávamos de outro fornecedor. Por que não fechar uma parceria com esse fornecedor que a gente já está lá dentro, conhecemos ele também, e eles não conhecem, nos contrataram por reconhecer o nosso trabalho e o nosso cliente, entendemos também que o produto dele também é um produto de qualidade, fizemos, claro, todo o processo de homologação, constatamos que o produto é um produto de qualidade que atende os nossos clientes. Por que não fechar uma parceria com eles? E isso provavelmente acontecerá com outros aí que podem surgir e que nós temos, que nos atende hoje, né? Isso se torna muito comum, acho que é uma via de mão dupla, né? E é bacana, porque a gente já está lá dentro, a gente já fornece alimentação para os funcionários deles, e aí a gente acaba estendendo, comprando o produto deles para entregar em outros clientes, para atender as nossas outras demandas. A gente aumenta ainda mais a parceria, né? E só para deixar claro também, são duas negociações totalmente diferentes, né? Com certeza, uma coisa não interfere em outra. Ele tem lá, temos lá o nosso serviço de alimentação, que é uma coisa, e tem suprimentos e comercial da empresa, que é se relacionando ali e chegando em um acordo. São coisas distintas. Entendi. A gente teve casos de acontecer diferente? A gente ter um parceiro, comprar de um parceiro e depois ele se torna cliente, ou geralmente ele se torna um cliente nosso e depois a gente compra produtos deles? Você se lembra de algum caso? Sim, eu me recordo, sim, temos, assim, a gente teve aí relacionamento, por exemplo, que hoje com a Brejeiro, por exemplo, a gente já tinha um relacionamento comercial com eles, e aí isso passou a ser de forma invertida, né? Ele se tornou nosso cliente, nós continuamos sendo eles continuam nos fornecendo. Cara, isso é muito bacana, porque e vai muito de encontro com o que a gente fala, a gente tem trazido aqui, né? Porque a gente atingir pessoas, e de forma, às vezes, impensada, a gente acaba atingindo as pessoas com as nossas ações, né? Então, tanto isso serve para nossos clientes e serve para os nossos fornecedores também, né? Então, a forma como a gente trabalha o nosso propósito, de alguma forma impacta também quando eles conhecem a empresa, quando vão pesquisar sobre, enfim, a gente acaba impactando e a gente sempre acaba tendo um retorno, a gente sempre acaba acessando eles de alguma forma, então a gente tem que estar preparado também, né? Eu já tive comentários de fornecedores que não é esse caso, mas, por exemplo, olha, aprendi a trabalhar com vocês, o nível de exigência da Essencial me fez aprender a trabalhar.
Porque o mercado aí não tem o nível de exigência que vocês têm. A dona Regina comentou sobre isso, de que a gente é uma empresa muito transparente e a gente faz as coisas certinho. A gente não só fala, né? A gente tem que ser assim, tudo certinho, seguir as nossas regrinhas, tudo mais. Então, eu acho que as empresas olham pra gente e realmente é legal isso delas olharem, quererem, né, aprender, ver que Essencial realmente é diferente dos outros lugares. E falando dessa parte de dificuldade, eu acho que a gente falou bastante, que provavelmente, né, a gente viu aqui que tem muitas dificuldades, mas como a gente é um mercado de restaurante corporativo, a nossa comida é fresquinha, tem que ser tudo né, nas nossas regrinhas do restaurante. Qual que é a dificuldade de suprimentos e essencial? Porque não é qualquer compra, não é diferente os suprimentos da Essencial das outras empresas. Como que é esse ser dos suprimentos da Essencial? Como que é esse desafio tem que ser, que vocês falaram, ponta a ponta, tem que entregar em cada restaurante nosso? Como que funciona? Garantir essa qualidade na Essencial em si. Muito, muito bacana essa pergunta, porque assim, não é qualquer fornecedor e também não é qualquer produto. Hoje a gente tem um leque enorme de produtos aí. A gente tem a linha do ultraprocessado que nós não compramos, nós não vamos nessa linha. Tem várias questões. Então, não é qualquer produto que a gente compra. A gente tem também um sistema de gestão da qualidade, que também tem aí no departamento, que a gente aplica no departamento, mas também tem a essência mesmo, a política da empresa, que é entregar um produto de qualidade, um produto de saudabilidade, produtos frescos, de produtores rurais, orgânicos. A gente tem também lá a manipulação que é feita na unidade, então a gente trabalha com produtos in natura, não é produtos processados. Então tem toda uma diversidade aí, uma especificação para poder entregar para o cliente aquilo que foi vendido. Então a gente tem essa preocupação e esses são desafios, porque a gente seria muito fácil para suprimentos gerar um saving, por exemplo, comprando qualquer produto, porque hoje você tem um produto que a gente quer, o que a gente entrega, que custa um valor, e a gente tem vários outros com valores 3, 10 vezes mais barato. Que são as linhas mais... São as linhas. Qualidade mais baixa. Mais baixas, ultraprocessadas e tudo aquilo que a gente já conhece aí de mercado. Mas nós não atendemos nessa questão, nesse quesito, né? Nós partimos para essa linha. Então, não é tão simples assim trabalhar nos suprimentos da Essencial Nutrição. E para complementar o que o Emerson falou também, a gente tenta padronizar, né? Então, hoje a gente tem que entregar daqui até Mato Grosso o mesmo produto para atender o cliente igualmente. Então, acho que isso também é bem importante. Para não ter essa diferença de qualidade, né? Ser o mesmo produto para todo mesmo restaurante. A mesma marca, assim, para seguir pelo menos a mesma linha. Então, a gente tenta padronizar isso para as nossas mais de 100 filiais que a gente tem espalhado por aí. Isso é muito interessante porque vai muito de encontro também com a ideia de que a gente... Por que a Essencial não visa expandir Brasil de uma hora para outra, né? A gente, para conseguir garantir essa qualidade para todos, né? Também vejo dessa forma. Eu acho que a coisa é atender bem, né? Então vamos manter o que a gente faz bem no lugar onde a gente está. Porque, assim, você imagina, os outros estados entrar nessa linha aí, né? Então acho que seria cada vez, assim, eu acho que bem preparado, que é o que ela está trabalhando, eu acho que num segundo momento até poderia ser, mas acho que é bem essa linha. A gente falava isso com a dona Regina também, que o nosso propósito é ser os melhores. E não ser o maior. Ser o maior vai ser uma consequência, com certeza, de ser o melhor. Que o nosso objetivo é ser o melhor. E assim, é muito perceptível, né, o produto que a gente entrega com a missão, visão e valores da empresa, porque é o que a gente faz, realmente. A gente entrega aquilo, que eu compro aquilo que realmente entrega, que está lá na visão, que está na missão da empresa. Então, é essa transparência aí que a gente tem, né, na empresa. E até eu queria perguntar isso. Como que é? A gente fala muito sobre ser o grão de areia que vai mudar a nutrição no mundo. Você falou um pouquinho como fazer, mas para você pessoalmente, Amos, qual a satisfação em fazer parte disso? Como você se sente fazendo parte da empresa, da Essencial, que tem essa missão, que tem essa visão diante do mercado? Eu acho que assim, é muito casado ao que é a pessoa também, né? Por exemplo, eu me sinto muito à vontade de trabalhar na Essencial porque os valores da empresa, os princípios, estão muito ligados à minha pessoa, né? E eu acredito que as pessoas que trabalham na Essencial também estão muito ligadas com isso. A gente tem até outros exemplos aí de outros produtos, por exemplo, de outras empresas. Você está dentro de uma empresa que os princípios são outros, que
que é totalmente contrário àquilo que você acredita, eu acho que é muito difícil você trabalhar. E quando você tem isso muito alinhado, se torna prazeroso, né? Porque eu tô fazendo aquilo que realmente eu acredito, que eu vivo, que acontece. Então, eu acho que é muito disso também. Então, você fazer parte disso é muito, muito satisfatório, né? É de motivo de orgulho, né? E foi isso que a dona Regina comentou no nosso primeiro episódio, que a empresa tem que estar, os nossos clientes, a diretoria, né, e os colaboradores tem que estar tudo interligado, a gente tem que estar ali pelo mesmo motivo, e é uma coisa que eu também acho muito legal dentro do Essencial e tenho a mesma opinião que você, porque até a dona Regina mesmo falou que quem não tem esse propósito, quem não entra e quer mesmo fazer isso, não dá certo. Então, eu acho isso muito legal, que acho que os setores que vão vindo aqui, vai ver que todo mundo vai ter essa mesma visão. E esse é o grande desafio, já dando um spoiler, esse é o grande desafio de gestão de pessoas, da área de recrutamento que eu trabalho, porque além de encontrar pessoas capacitadas, você precisa fazer com que essas pessoas, encontrar pessoas que tenham um fit cultural mesmo, que faz sentido, que a pessoa tenha os mesmos princípios e valores da empresa. Então, isso garante esse sucesso, garante que as pessoas entrem como assistentes e se tornem analistas, porque se eles, né, obviamente se não tiver o mesmo fit cultural, e se a pessoa estiver infringindo os princípios e valores dela no trabalho, obviamente ela não vai ficar ali muito tempo. Sim. Então, isso é um grande desafio, isso para gestão de pessoas, que a gente vai poder falar mais também sobre em outro momento. Olha, e como é para você fazer parte da Essencial, que tem esses propósitos, tem esse princípio, como é pra você, como você se sente fazendo parte disso? Como a gente tá conversando aqui, né, tudo vai dos nossos princípios e também com quem a gente convive, então eu acho que é muito importante isso. Hoje a maior parte do meu dia é na minha empresa, né, então a gente fala que a nossa empresa é praticamente a nossa casa, a gente fica na nossa casa, a empresa é a nossa casa, a gente visita a casa que a gente dorme. Então, é praticamente isso. Eu tenho, assim, uma coisa que eu cresci com isso, né? Que as pessoas falam que com as pessoas que a gente convive, como que eu posso dizer, né? O caráter das pessoas com que a gente convive vai influenciar naquilo que a gente é também. Então, eu tenho muito a aprender, ainda tenho muito que aprender, mas o que eu tenho de lição, assim, é que tudo que é muito positivo, a gente vai apanhar, mas a gente vai aprender da forma correta. Então, eu acho que é muito importante, né? A gente tá ligado aos princípios da empresa, aos princípios dos nossos colegas de trabalho, entender qual que é a situação que a gente tá vivendo hoje, pra gente conseguir crescer junto. E não só dar o crescimento da empresa, mas eu também busco aquilo que é pessoal, né? A gente sempre tem as nossas metas e objetivos. Sim. E eu acho que Essencial faz parte disso pra mim também, que é muito importante. Uhum. Ótimo. Falando um pouco sobre o processo, a gente falou sobre estabelecer novas parcerias, procurar fornecedores e tudo mais. Qual que é o processo, inclusive quando a gente estava falando da SoftPig, né, de estabelecer esse retorno aí da parceria e ampliar essa parceria, você falou que a gente faz, que eles atenderam os critérios para se tornarem nossos fornecedores, né? E como que funciona esse processo para ter novos fornecedores? Como que a gente faz hoje, Hermes? Como começa? Vocês fazem esse primeiro contato com o fornecedor e depois? Como que funciona? Bom, a gente falando um pouco mais de alimentar, né? Tem os critérios, né? Que a gente comentou sobre o sistema de gestão da qualidade. A gente tem o Departamento de Segurança Alimentar, que faz aí as visitas de homologação, que são visitas técnicas. Então, eles aplicam lá um checklist no fornecedor, que vai verificar a estrutura física do fornecedor, se laudo de potabilidade da água, tudo aquilo que está envolvido com a produção do produto. Se é um local que faz manipulação, se eles têm uma qualidade de armazenamento correta, rastreabilidade também é importante. Então, ele vai visitar o processo do fornecedor para poder homologar realmente. Está de acordo com aquilo que a Essencial prega? Tem, lógico, a questão da segurança da vigilância sanitária, mas nós temos o segurança alimentar, que são critérios muito mais até aprimorados, muito mais exigidos, um grau muito mais exigência do que até os órgãos públicos aí. Então é aplicado esse checklist, vai verificar tudo que tem lá, se existiu alguma coisa que for prejudicar a entrega naquele momento, esse fornecedor não vai ser homologado. Nós vamos ajudar, inclusive, até que ele possa chegar no nível. Se ele tivesse interesse de fornecer, né? Com certeza. Olha, você pode até atender, mas você precisa fazer isso e isso. Então, o segurança alimentar vai dar essa orientação para eles. E depois fazemos uma nova visita. Se ele tiver feito tudo aquilo, ele vai fornecer para Essencial. Mas temos todo esse critério aí de visita técnica para homologação de fornecedor.
Isso é feito na Essencial e só a partir disso que suprimentos entram para realizar a compra ou não. E dessa forma, a Essencial contribui para uma evolução do próprio cliente também. Exatamente, até entrando na linha, a gente comentou, né? Muitos deles falaram, olha, aprendi a trabalhar com vocês, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Né? Isso é muito comum no mercado, viu? A gente até se surpreende porque muitos aí não têm esse nível de exigência que a gente aplica aqui. Cara, eu acho muito legal essa parte e até eu queria trazer uma situação que aconteceu essa semana mesmo. Eu vejo muito, isso fora da Essencial, a vida fora mesmo. A gente vê muitas pessoas reclamando sobre ter pessoas exigentes, conviver com pessoas muito exigentes. E eu tava dando esse relato pro pessoal, eu comentei na empresa e tava dando esse relato pro pessoal lá, que eu particularmente gosto de trabalhar com pessoas que são exigentes. Quando a gente tem um cliente interno muito exigente, porque isso faz com que a gente cresça e evolui sempre para poder atender esse cliente, ou então ele vai reclamar todos os dias mesmo. Mas é bom, eu particularmente gosto de ter um cliente interno que me cobra, que me exige que eu apresente cada vez mais pessoas de qualidade, que eu contrate pessoas cada vez mais de qualidade que faça mais sentido, porque isso faz com que eu cresça, me aperfeiçoe e busque crescer e melhorar. E é isso que a gente acaba proporcionando muitas vezes para os nossos fornecedores, né? Sim. Que a gente tem a intenção de que eles forneçam, mas que para eles fornecer, eles têm que atender uma série de critérios que a gente estabeleceu. Então, e aí se ele tiver interesse, obviamente ele vai crescer e vai se desenvolver ainda mais, né? Com certeza, é uma linha de aprendizado, né? É uma troca, porque, por exemplo, a gente tem essa contribuição para ele tem a do produto, do mercado, a questão da economia, que ele está muitas vezes à frente, ele recebe muitas vezes a primeira informação. Então, essa troca é benefício mútuo, né? Sim, sim. E a gente fala muito, né, de alimentação, de comida, porque, né, no caso, somos uma empresa disso. Mas os suprimentos da Essencial não é focado só em alimentos. A gente tá falando bastante disso, mas porque a Ari é responsável pela compra dos alimentos, mas o nosso suprimentos não compra só alimentos. Por exemplo, numa inauguração, vai precisar das mesas, das cadeiras, como que chama aquele aonde põe a comida, que esqueci o nome? Distribuição, balcões. Os balcões, a pintura, o logo do nosso cliente com o logo da Essencial, que a gente sempre personaliza todo o restaurante. Então, como que é a compra também? Porque eu acho que o nosso suprimentos é diferente por causa disso. A gente não é responsável só por uma coisa. A gente é responsável por tudo mesmo. É um leque. Desde primeiro o restaurante vazio, a gente monta ele inteiro, compra os fornos, as panelas, tudo, até ao cliente que é a comida. Então, como que é isso? Tem outras pessoas, então, que são responsáveis, né? Que no caso a Ari é da alimentação. Então, tem outras pessoas dentro do suprimentos que é responsável pela compra desses produtos. Sim, temos sim. Suprimentos realmente da Essencial, a gente é responsável por implantação, por inauguração, né? Então, a gente tem lá pessoas responsáveis por compra de não alimentar, que é equipamentos, utensílios e todo o resto, toda a parte de serviço. Então, é parte do início. A inauguração é parte do início. Lógico que antes disso teve lá a parte do comercial, da prospecção e tudo mais. E nós fazemos parte do início a partir de uma entrega no projeto de arquitetura, né, para suprimentos, ir lá e achar o fornecedor, iniciar as negociações com balcões, equipamentos, achar o prestador de serviço que vai pintar a parede de acordo com o layout que a arquitetura desenvolveu, as entregas das panelas, utensílios e tudo mais. Então, é isso. Então, o nosso desafio lógico, manter o budget, né, atender o budget para aquele projeto, né, então é um desafio, buscar no mercado produtos que atendam àquela especificação que a implantação exigiu, que a arquitetura desenvolveu e todo esse contexto. Então, realmente, a gente não faz só alimentar, a gente faz lá parte do início para a inauguração. Legal, então a gente tem essa parte, né, o comercial ele vai lá, ele fecha o contrato, aí de acordo com o contrato que ele fecha, a arquitetura vai elaborar um projeto e a partir daí, na verdade, enquanto a arquitetura pensa num projeto, vocês já estão correndo atrás de algumas coisas, de fornecedores, para fornecer o que a arquitetura vai estabelecer como critério ali. Muitos deles já são até homologados, a gente já tem alguns mobiliários que funcionam muito bem, um modelo de cadeira que nos atendeu muito bem, tanto custo-benefício, design, que é bonito e atende, todo mundo gosta. A gente tem mesas que também são homologadas, balcões, umas linhas de balcões que funcionou, deu certo, vamos manter esse fornecedor. Então a gente consegue fazer essa parceria também com o não alimentar. Homologado que você fala são que nosso cliente algo que a gente compra que
virou padrão. Isso, a homologação é assim, por exemplo, o fornecedor, ele nos atende em todos os critérios. É um cara que tá ligado aos nossos princípios, o cara que atende os nossos prazos de pagamento, entrega em dia, é o cara que tem qualidade do produto, certo? É claro que aí é uma variação interna, mas deu problema, o cara tá ali solucionando a tempo. A tempo de a gente inaugurar sem problema. Então, esse é uma avaliação interna de suprimentos que homologa esses tipos de fornecedores. A homologação seria a certificação, né? A padronização, eu estou desenvolvendo esse fornecedor e eu vou fazer um contrato com ele, que esse cara vai ficar aí por mim por um ano, me entregando esse tipo de produto. Com isso eu conquisto um preço melhor, o cara consegue muitas vezes até em alguns itens fazer por escala e eu ganho com isso porque ele vai conseguir um preço mais acessível pra gente, comercial se torna mais competitivo e aí tudo mais. E além disso, a gente tem a parte da manutenção, né? Porque a gente tá falando de inauguração, mas aí tem as unidades que a gente já tem, que o maquinário dá problema, ou que a gente tem problema na quebra e danificação, que é normal também, porque tudo tem um tempo, qualquer tipo de equipamento ele tem um tempo de duração. Então, e aí o Suprimentos também é responsável pela manutenção desses equipamentos e tudo mais. Percebe que, tipo assim, o Suprimentos ele tá presente ali em todos os locais, até na borrachinha que ela vai apagar um papel, o lápis, a caneta, a gente tá presente lá. O material de escritório. Negociou e entregou. Aí falando depois, a gente colocamos os equipamentos, colocamos os balcões. Depois alguém precisa consertar tudo isso. Então a gente também tem um departamento interno que é responsável por isso. Pensando que nós temos parcerias aí de 20 anos, por exemplo, óbvio que um maquinário desse equipamento não durou desde a inauguração. Então a gente tem um departamento que faz isso. Ele vai precisar de reposição, né? Mas a gente vai ter que ter alguém da manutenção para prolongar a vida dele. Claro que para atender de acordo com tudo que precisa atender para poder garantir lá a qualidade do alimento. Mas alguém vai estar lá cuidando, dando manutenção para que ele possa prolongar mais tempo. Por mais tempo. E o Suprimentos, ele também faz parte, ele também está presente na qualificação dos nossos colaboradores, porque a gente tem treinamentos que o Suprimentos aplica nos colaboradores para eles saberem a forma como utilizar esses equipamentos, muitas vezes, e também como dar continuidade porque vocês iniciam um processo, né? Sim. E o pessoal, e aí a equipe vai dar continuidade na utilização. Então vocês também têm esses treinamentos. Essas orientações, elas são assim, são muito importantes, porque às vezes a pessoa não sabe como utilizar daquele equipamento, como que ela vai fazer a higienização correta. Muitas vezes isso é muito comum em cozinha. Às vezes a pessoa vai lá e joga água no equipamento. Isso vai acabar com a vida útil do equipamento. Isso acontece muito, porque ela não sabe como faz. Então a gente precisa orientar ela, ensinar ela como que ela faz, para que não aconteça que aquele equipamento tenha a vida mais longa aí. E além de tudo, né, que os suprimentos tem que comprar, ainda tem que comprar as coisas internas também, né? Que acho que todos os setores, literalmente todos, dependem de vocês. Então, se for precisar de um computador, se a segurança do trabalho for precisar de EPI, então, além de tudo, vocês ainda têm que suprir a essencial em si. Então tem mais isso também, né? Sim. Cara, e desculpa te interromper, mas falando de EPI, tem toda uma certificação, o fornecedor ele tem que ter toda uma base de critérios, ele tem que atender mais um monte de critérios, fora os nossos critérios padrão. Essa parte de EPI, ela tem mais um monte de critérios que eles têm que atender ainda, né? Critérios, especificações, desenvolvido lá por segurança do trabalho, né? Esses são os melhores que vai atender todas as nossas normas, né? E a gente tem que seguir exatamente aquela especificação e garantir que aquilo vai ser entregue para a ponta. E aí cai naquilo, né? Suprimentos, mas suprimentos determina prazo e tal. A gente precisa disso para poder atender cada vez melhor, porque se a gente não tiver prazo, aí cai naquele termo, né? O pastelaria, frita, escolhe o sabor que eu frito na hora. Então a gente precisa ali internamente ter os processos bem estabelecidos para determinar prazo, para a gente poder atender com qualidade, que não venha faltar e que todo mundo receba no prazo, para que isso possa acontecer de forma mais... Se tivesse prazo, ia virar uma bagunça, né? Ia ter que suprir internamente os clientes, a manutenção se acontece alguma coisa no restaurante. Então é muito importante que os suprimentos tenham prazos, né? Senão vocês não dariam conta de forma alguma. É claro que sim, sempre vai acontecer. Por exemplo, né? Às vezes tem situações que não tem como esperar. Um vazamento de gás. Eu não consigo esperar para uma semana ela socorrer e lá fazer alguma coisa. Sei lá, uma geladeira que não está mais atingindo temperatura. Eu não consigo, isso vai afetar a minha entrega. Então isso tem que ser imediato, é urgente. Isso foge daquilo que está planejado. Então isso tem que acontecer. Agora, tem coisas que precisam de prazo para que nessas situações eu possa atender com mais... Tem que se diferenciar, então, né? O que é emergencial e o que não é. Para ter o prazo, no caso.
E nesse aí também entra a questão de homologação de fornecedores, né? A gente já homologa eles não só para padronizar a alimentação, igual a gente estava falando, mas da questão de manutenção e implantação também. Então, para o fornecedor nos atender dentro do prazo que a gente precisa, a gente às vezes é muito curto. Então, a gente estabelece essa parceria, né, para poder atender, porque hoje surge uma inauguração para daqui 20 dias, um exemplo. Então, Só Deus, né? Então, a gente precisa de pessoas para atender a gente, para entregar aquilo que a gente precisa e de acordo com o projeto também. Eles têm que estar preparados também com os nossos prazos, né? Então, tá alinhado. Cara, bacana. Você tá satisfeito com os assuntos que a gente falou? Porque uma das coisas que a gente falou no começo foi isso, né? Que muitas vezes o pessoal não tem noção do que o departamento faz, de tudo que o departamento faz. Você está satisfeito? Conseguiu passar um pouco... Lógico que é de forma bem superficial, mas um pouco de tudo que vocês fazem. Tá satisfeito? Vocês estão satisfeitos? Tem alguma coisa a mais que vocês queiram falar sobre também? Olha, se a gente fosse ficar falando aqui durante uma semana, a gente teria assunto. Mas eu acho que um resumo do que suprimentos é responsável hoje dentro da Essencial e um pouco do que a área é responsável, acho que acho que deu para ficar claro, acredito que todo mundo vai conseguir entender. É reforçar, né? Que acho que suprimentos é aquele que a gente sempre fala, né? Não é só pedir desconto, a gente tem um trabalho estratégico por trás para poder estar preparado para todas as adversidades climáticas que vão vir por aí. 2024 está chegando, a gente tem muitos desafios para 2024. Para poder entregar o melhor para a empresa e para todas as áreas, né, da Essencial. Você está satisfeita com tudo que a gente falou? Tem alguma coisa a mais que você queira acrescentar? Eu acho que está tranquilo, dá para todo mundo entender. Só para entender o processo mesmo, como que é, né, a questão aí desde o recebimento de um pedido até a entrega dele. Eu acho que está bem explicado isso e para entender também que nós somos todos parceiros, né? Então, o Suprimentos é parceiro de todos os departamentos da empresa, inclusive na ponta. Então, a gente está sempre ligado a todo mundo. É importante entender isso. Eu não estou muito satisfeita, que falta uma pergunta. Ô Emerson, a gente é uma empresa, né, de alimentação, e quando a dona Regina veio aqui, né, a gente fez a mesma pergunta para ela. Qual prato o setor de suprimentos seria dentro da Essencial? Bom, é uma pergunta bem difícil para responder. Eu diria que uma linha de distribuição completa, né? Você tem lá a parte de saladas, mas para resumir tudo isso, eu acho que um PF, um prato feito. Você tem salada, você tem proteína, você tem arroz, tem feijão. Eu diria um prato feito aí. O suplemento seria a cozinheira, né? Ele vai fazer parte do processo. E que não pode faltar nunca. Exato. A gente gostaria de agradecer pela participação mais uma vez. O suprimento, trazer o pessoal dos suprimentos aqui hoje foi uma forma da gente dar continuidade, né? A ideia, a gente tem uma temporada, como a gente disse, já a gente tem essa temporada e a gente vai trazer o pessoal aqui para falar um pouquinho, cada um da sua área e dar um pouco mais de ênfase para a gente poder saber como os processos são feitos e mostrar que tudo faz parte lá de um princípio, de algo que foi pensado lá no comecinho, né? Como foi falado lá desde o início. Então, fiquem ligados. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre o que a gente falou, sobre tudo, fiquem à vontade, mandem aí nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, né, Lu? Isso, Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer muito a Ari e o Emerson pela presença. Foi muito legal, né? Acho que é importante a gente conhecer um pouco disso. Como a gente falou, a gente está numa temporada que chama Bastidores, esse é o segundo episódio, que a gente vai trazer um pouco de cada setor do Essencial. Hoje foi suprimentos, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês queiram mandar alguma pergunta, ou para até outro setor que a gente vai trazer todos, ou para o setor de suprimentos, mandem nas nossas redes. Eu já comentei que a gente tem o Facebook, o LinkedIn, o Instagram. Então mandem se vocês tiverem alguma dúvida. Aproveitam, já curtam esse vídeo, já se inscrevem no nosso canal. Seguem as nossas outras redes, porque a gente posta muita coisa lá também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo EP.